Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos amigos do Apostolado Glória de Maria, vamos dar sequência às nossas aulas sobre o Concílio Vaticano II, a Terceira Guerra Mundial. Hoje falaremos sobre o Papa Francisco, este pontificado nefasto, 10 anos de blasfêmias, 10 anos de ofensas aos católicos, a Deus, a Nossa Senhora e a todos os dogmas da Igreja. Ontem, como que uma provocação, na época do Advento, foi publicado um documento pela Santa Sé, no qual o Papa Francisco permite aos bispos e sacerdotes que se debençam aos casais homossexuais, casais entre aspas, porque não pode haver casal do mesmo sexo. Mas esse documento permite a bênção aos homossexuais e também aos casais em segunda união. Pois bem, é necessário que lancemos um olhar maior sobre esse pontificado para que a gente possa avaliar exatamente o peso desse tipo de pronunciamento. Para isso, nessa aula vou fazer uma retrospectiva da história de Jorge Mário Bergoglio e uma retrospectiva desses 10 anos de pontificado. Antes de falarmos propriamente de Jorge Mário Bergoglio, vamos iniciar falando sobre a Ordem dos Jesuítas, fundada por Santo Inácio de Loyola, ordem na qual Jorge Mário Bergoglio foi formado. E como a Ordem dos Jesuítas chegou ao ponto de ter hoje o seu representante na Cátedra de São Pedro, promovendo todo tipo de blasfêmia e de heresia. Como isso foi possível? A Ordem dos Jesuítas, em algum momento da sua história, sofreu muita penetração do criptojudaísmo. Porém, só a partir do século XVIII foi que uma transformação efetiva para pior começou a acontecer na Ordem dos Jesuítas. Os senhores sabem que a Ordem dos Jesuítas era responsável pela educação, pelo sistema educacional, sobretudo nas colônias hispano-lusitanas. E com o advento da maçonaria, a maçonaria passou então a ter a Ordem dos Jesuítas como sua principal rival. Da maçonaria, nós sabemos alguma coisa, mas foi Adam Weishaupt, que tinha formação jesuítica e que era um judeu convertido, foi ele que fundou a chamada Ordem dos Illuminatis. E na Ordem dos Illuminatis, Adam Weishaupt vai utilizar um princípio que ele aprendeu na Ordem dos Jesuítas, só que ele vai utilizar esse princípio de forma deformada. Na Ordem dos Jesuítas se faz o chamado discernimento dos espíritos, para que a gente entenda quando uma intenção tem princípios que são bons,
ou quando esta intenção está permeada de maus princípios. É preciso discernir se aquilo que se pensa fazer foi orientado e tem precedência diretamente de Deus, ou se aquilo que se pensa fazer tem precedência do demônio. Adam Weishaupt usa este processo para estabelecer uma espécie de controle espiritual sobre os membros da sua ordem. Dessa maneira, ele passa a compilar uma série de documentos baseado em testemunhos dos seus membros, feitos sob juramento em sigilo absoluto, mas que ele vai usar mais tarde para manipular esses membros através de chantagem espiritual. De alguma maneira, este princípio da ordem dos Illuminati vai penetrar também na ordem dos jesuítas. Por quê? Porque, sobretudo, a partir da restauração da ordem dos jesuítas, no século XIX em diante, os jesuítas vão ficar muito afeitos ao poder. Bom, na década de 20, um outro sacerdote, que havia tido uma certa formação também com os jesuítas, mas que não era jesuíta, mas que tinha aprendido esses métodos jesuíticos, vai criar uma nova ordem chamada Opus Dei, José Maria Escrivá de Balaguer. O Opus Dei vai se colocar como uma espécie de rival da ordem dos jesuítas, a partir mesmo do seu início, na década de 30 em diante, utilizando o mesmo método de controle psíquico de seus membros, através de confissões, confissões levadas aos pormenores, e dessa forma exercer um controle cada vez mais ativo sobre os seus membros. Bom, os jesuítas vão se tornando cada vez mais materialistas, buscando cada vez mais a filosofia existencialista e o evolucionismo, e progressivamente vão aderindo às ideologias materialistas, e aqui na América Latina, sobretudo, a marxista. Como uma antítese dessa doutrina jesuíta materialista, nós vamos ter o Opus Dei como uma espécie de calvinismo, valorizando o trabalho e a ascensão social através do trabalho. E desta maneira, nós vamos ter uma estrutura de poder fundada à direita política, o Opus Dei, sempre anticomunista, porque visa, sobretudo, a propriedade privada, e a esquerda eclesiástica jesuíta, formada por essa mentalidade materialista, naturalista, existencialista, jesuítica, e que aqui na América vai dando origem à teologia da libertação. A teologia da libertação na Argentina era chamada teologia do povo, e é nessa escola que vai fazer carreira o senhor Jorge Mário Bergoglio. Mas Jorge Mário Bergoglio
não tinha em vista um pensamento voltado para o bem comum, né? Geralmente não é isso que acontece com esses homens que se deixam levar pela ideologia marxista, pela preferência aos pobres, pelas periferias. O que eles querem é poder, né? Nós sabemos muito bem disso. E este era o caso de Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio queria poder. Como bom peronista, né, um amigo do poder, custe o que custar. E assim ele foi fazendo a sua carreira política. Ora do lado da direita, ora do lado da esquerda. Quando lhe convinha, apoiava os militares argentinos e quando lhe convinha, apoiava o movimento das mães, né, dos desaparecidos, entre aspas, né, de maio, como eles chamam lá na Argentina. Pois bem, fazendo esse jogo duplo, Jorge Mário Bergoglio foi ascendendo na vida eclesiástica e finalmente vai chegar, né, a se tornar arcebispo de Buenos Aires. É muito conhecido, né, a história de um documento que foi encaminhado para o Papa João Paulo II no início dos anos 90. Este documento era um documento feito pelo superior dos jesuítas, que rogava ao Papa João Paulo II que não desse o chapéu cardinalício para um homem da estirpe de Jorge Mário Bergoglio, porque isso seria um desastre no futuro. Jorge Mário Bergoglio sempre foi amigo da sinagoga. São inúmeros casos em que ele aparece, né, na sinagoga. Por exemplo, né, havia um programa de televisão na Argentina no qual ele foi muito promovido, junto com o Rabino Skorka, o seu maior amigo, com quem ele escreveu alguns livros e a quem ele condecorou com o título de doutor honoris causa na Universidade Católica da Argentina. Nesta ocasião, há um vídeo disso na internet, não sei se ainda há, em que o Rabino Skorka é aplaudido por vários prelados, incluindo Jorge Mário Bergoglio, arcebispo de Buenos Aires, quando ele diz que estão preparando o mundo para a vinda do Messias. Jorge Mário Bergoglio usava o dinheiro que recebia de doações, né, na sua arquidiocese, para ajudar os cofres arruinados do Vaticano durante a presidência de Paul Marcinkus, presidência do Banco do Vaticano. Existem muitas histórias de Jorge Mário Bergoglio na Argentina, histórias muito interessantes, em que ele sempre protegia os criminosos, os predadores homossexuais, para tirar algum proveito destes homens depois, né, tendo estes homens em suas mãos, porque sabia de seus crimes. Assim como Adam Weishaupt fazia, né, com os membros da Ordem dos Illuminati. Você cria uma rede de corrupção, da qual você consegue manipular os corrompidos de uma tal maneira que eles não conseguem sair sob pressão e sob medo de escândalo público. Assim agia Jorge Mário Bergoglio. Tudo isto é muito bem conhecido na Argentina. Há um livro, aliás, há 2 livros de Antônio Caponeto sobre Jorge Mário Bergoglio. O primeiro livro chama La Iglesia Traicionada e o outro livro, Non lo conosco, da apostasia ao iscariotismo. 2 livros em que ele acusa este homem, Jorge Mário Bergoglio, de uma série de encobrimentos, de escândalos sexuais.
Então, quando a gente vê as ações do Papa Francisco hoje, à frente da Igreja, para quem conhece o passado dele, não é surpresa. Né? Há um outro livro também sobre ele, O Verdadeiro Francisco, que foi escrito por um jornalista que o conheceu muito bem na Argentina e que expõe fatos muito assustadores sobre Jorge Mário Bergoglio. Por exemplo, há um caso em que ele conta que Jorge Mário Bergoglio não gostava de uma determinada pessoa e perseguiu essa pessoa até destituí-la do cargo dela. E esta pessoa, mais tarde, sem saber que tinha sido o Bergoglio que havia tramado contra ela, foi pedir ajuda justamente a ele. E ele se faz de inocente e promete que vai ajudar e tal. E depois dá um carro para essa pessoa. E essa pessoa fica achando então que Jorge Mário Bergoglio é um santo homem. Este é um exemplo desse cinismo de Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio, amigo do Scalfari, falecido, jornalista ateu, no jornal A República, na Itália, no qual ele dava várias declarações que eram publicadas pelo Scalfari, declarações heréticas que nunca eram confirmadas por ele, mas também nunca negadas. Jorge Mário Bergoglio, amigo pessoal de Emma Bonini, a famosa bicicleteira na Itália, porque dirigia uma clínica de aborto que usava bomba de bicicleta para poder sugar o feto. Era chamada a bicicleteira. Jorge Mário Bergoglio, amigo de uma rede de pederastas. Este é um outro ponto que eu vou tratar daqui a pouquinho. Bom, foi este homem que chegou ao trono de São Pedro. As razões desse homem chegar ao trono de São Pedro são, sobretudo, o próprio Concílio Vaticano II e as suas relações com os judeus. Não fosse por isso, Jorge Mário Bergoglio não teria sido escolhido para fazer o que está fazendo agora. Jorge Mário Bergoglio era o homem imoral o suficiente para promover a sodomização da Igreja conforme nós estamos vendo hoje. Não foi por acaso que ele foi escolhido. Há a história da máfia de St. Gallen. Aliás, o nome máfia de St. Gallen foi dado pelo próprio cardeal Daniels, o cardeal belga, numa entrevista de televisão. Agora, a história da máfia de St. Gallen e dos bastidores do conclave de 2013, que elegeram Jorge Mário Bergoglio, essa história é secundária diante de tudo o que nós temos nesse cenário. A principal causa desse lodaçal que invade a igreja agora não está na máfia de St. Gallen, está no próprio Concílio Vaticano II. Jorge Mário Bergoglio é uma continuidade dos papas que o antecederam. E é uma continuidade lógica, com um único grau de diferença, porque é uma figura suja. Enquanto os outros ainda mantinham uma certa aparência de catolicidade. Jorge Mário Bergoglio não se importa com isso, tanto que no momento da sua eleição, em que ele ia se apresentar ao povo na Praça de São Pedro, e que se aproximaram dele para que lhe vestissem com as insígnias papais, ele as recusou, dizendo: o circo acabou. Demonstrando assim que ele pretendia dali para diante
não ser mais claramente o vigário de Cristo, como depois ele mandou tirar do Anuário Pontifício esse título de vigário de Cristo. A partir desse momento, do dia 13 de março de 2013, a sucessão de escândalos, de abominações desse pontificado, começando pela Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em 2013, onde nós tivemos várias manifestações violentíssimas do lobby LGBT. E, aproveitando esse contexto, a jornalista brasileira, já preparada para fazer esta pergunta, a Ilse Scamparini, né, faz uma pergunta para o Papa Francisco sobre um caso de abuso na Argentina, e ele vai ir respondendo até chegar naquela frase fatal, quando ele diz, se uma pessoa é gay, mas decide viver a sua vida honestamente, quem sou eu para julgar? Nessa mesma entrevista, o Papa Francisco utiliza a palavra gay nada mais, nada menos do que 5 vezes. Penso eu que nenhum Papa na história da Igreja nunca utilizou esse termo, até porque é um termo recente, né, e é um eufemismo. Porque o movimento LGBT tem suas raízes no século XIX, mas vai ter muita repercussão, sobretudo nos anos 60, quando eles passam a ser mais agressivos. Por exemplo, o seu símbolo não era o arco-íris, como é hoje, era um punho cerrado num reto, né? E o seu quartel-general, o seu ponto de partida, passou a ser a cidade de São Francisco. Uma estranha coincidência, né, como o nome que ele escolheu para ser pontífice. Uma estranha coincidência. Nesse lobby LGBT se joga com as palavras e é uma estratégia deles. Então a palavra gay, ela tem um sentido de alegre, né, para tornar uma coisa que é absolutamente odiosa aos olhos de Deus como uma coisa alegre. É tão interessante perceber como foi se moldando a mentalidade das pessoas gradativamente, que a gente pegava, por exemplo, os programas humorísticos de televisão dos anos 70, anos 80, e a gente vai sempre associar a imagem, né, do homossexual a de uma coisa alegre, porque estava sempre associado a quadros, né, de comédia e tudo mais. Então isso foi criando uma imagem de que por trás desse movimento existe, né, apenas alegria. Agora, quando um Papa começa a utilizar esse tipo de linguagem, diz que numa guerra, né, cultural, quando se começa a utilizar os termos determinados pelo inimigo, você já perdeu essa guerra. Então, quando ele começa a utilizar esse termo, a palavra gay, já significava uma grande vitória, né, para este lobby. E também a falta de distinção que ele faz destas coisas, né? Porque o Vaticano, desde o início do pontificado de Francisco, que ele vai, né, inaugurar oficialmente com o seu sínodo da família, no ano seguinte à sua eleição, em 2014, se vai utilizar muito o termo pedofilia, que é um termo técnico, né, para enquadrar os abusos sexuais e desta forma isentar ou proteger o lobby LGBT, que é o foco do seu pontificado. Mas é necessário que a gente faça essas distinções, né? Então, a distinção que nós vamos fazer aqui são 3 palavras. Primeira palavra, a palavra pedofilia, que é um termo utilizado, né,
na psicologia para identificar aquelas pessoas, geralmente do sexo masculino, adultas que sofrem de uma patologia psicológica que faz com que elas tenham algum tipo de atração por crianças na tenra idade. Então, o pedófilo sempre é um adulto do sexo masculino, às vezes casado, heterossexual, mas que tem alguma atração por crianças. Bom, deixemos separado então, este grupo. São chamados pedófilos. O outro grupo é o grupo que a igreja sempre identificou como pederasta, que vem do grego, a palavra pederasta, que significa gostar de jovens. O pederasta é sempre um homem que se relaciona com outro homem, ou seja, do mesmo sexo, porém mais jovem que ele. A diferença para o pedófilo é que o pederasta é sempre um homossexual. Ele sempre tem interesse pelo mesmo sexo, porém é mais jovem, alguém mais jovem do que ele. Então, o pederasta se enquadra dentro do grupo maior, que é o grupo de homossexuais. E que também pode também atacar os mais jovens e as crianças também, configurando assim o problema da pedofilia, o problema da pederastia dentro da homossexualidade. Mas lembrando que nem todo pedófilo é um homossexual, mas todo homossexual pode ser pederasta e pedófilo. Então o problema maior está no homossexualismo. A estratégia do Papa Francisco, desde o princípio, era desfazer esta noção da perversidade do homossexualismo e deslocar isto para a pedofilia. É uma estratégia temporária, porque evidentemente com o tempo a pedofilia vai ser colocada também como uma coisa normal. Neste momento é necessário para eles fazer essa separação, porque eles querem incentivar o lobby LGBT. Bom, e é exatamente isso que a gente tem visto o pontificado do Papa Francisco. Ele parece que, com esta frase, quem sou eu para julgar, ele detonou uma espécie de ação em conjunto por todo mundo, e a partir daí nós vamos ter as Supremas Cortes de quase todos os países aprovando os casamentos homossexuais. No entanto, este lobby LGBT ele não se conforma com a aceitação do mundo político, do mundo midiático. Ele quer que isso seja feito pela própria igreja. Então esta que é a pressão que se faz, e é nesse sentido que Bergoglio assume esse papel. Não porque ele, talvez não porque ele seja um seguidor dessa ideologia, mas porque ele é uma pessoa que se põe à disposição dessa ideologia pelo poder, pelo desejo de poder que ele tem. Então eles encontraram em Bergoglio o homem certo no momento certo. E hoje, 10 anos depois, nós podemos ler essa declaração emitida pelo Vaticano ontem e perceber muito claramente que ele alcançou gradativamente o seu objetivo. Sem que causasse muito escândalo, porque afinal de contas o que é escândalo hoje mais? Ninguém se escandaliza com mais nada. Por quê? Porque já se tornou habitual pela grande mídia a promoção do pecado. Então, o que nós estamos tendo hoje é uma hierarquia da igreja
abençoando, entre aspas, né, se fosse possível isso, né, o pecado. Na sequência dessa aula de hoje, eu vou colocar o episódio 14, se não me engano, daquilo que eu gravei no ano passado, Fátima versus Noísmo, onde eu explico exatamente, né, este ponto da história quando falo do anticristo, né, que é próprio do anticristo, fazer de nosso Senhor Jesus Cristo um instrumento para pecar, né, ou seja, usar a doutrina de Cristo para favorecer o pecado. É o que nós estamos vendo hoje. Então, depois dessa aula, eu vou colocar este vídeo. Então, assim, há um conjunto de blasfêmias de Bergoglio. Por exemplo, é muito interessante quando a gente observa, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, as fotografias do Papa Francisco quando ele está fazendo a consagração da Santa Hóstia. Depois eu vou colocar algumas fotos na edição, para que vocês vejam o olhar, observem o olhar dele. Ele jamais se ajoelha diante do Santíssimo. Ele jamais se ajoelha diante do Santo Sudário. Ele é um Papa que não se ajoelha diante de todo tipo de herege, de inimigo. Mas diante de nosso Senhor Jesus Cristo, ele jamais se ajoelha. Foi ele que disse que nas veias de Nosso Senhor corria sangue pagão, fazendo uma referência à historieta do Talmud, que afirma que Nosso Senhor Jesus Cristo é filho de um soldado romano, chamado Pantera. Foi ele que disse que Nossa Senhora, aos pés da cruz, amaldiçoou Deus, dizendo: tu me prometestes um rei e me destes isso. São inumeráveis as blasfêmias de Bergoglio. Foi ele que colocou a Pachamama dentro da Basílica de São Pedro, próximo ao altar de São Pedro, para prestar culto a uma divindade inca, para a qual se ofereciam crianças em sacrifícios humanos. Foi ele que autorizou que se pusesse a estátua de Moloque, aquela mesma que foi utilizada no filme italiano Cabiria, de 1917, no Coliseu, para fazer uma provocação aos mártires que ali morreram para defender a fé cristã. E Moloque era uma divindade cartaginesa para a qual se ofereciam crianças, como hoje se oferecem as crianças no aborto. Com as suas amizades, com as suas declarações, a quem ele promove, a quem ele persegue, fica muito claro o tipo de pessoa que Bergoglio é e o tipo de pontificado que ele faz. Não adianta passar pano e ficar defendendo, porque a letra do texto diz isso, diz aquilo, sem olhar o contexto de quem é este homem e das ações deste homem. Nós chegamos ao fundo do poço com Jorge Mário Bergoglio. Jorge Mário Bergoglio não teria possível sem o Concílio Vaticano II. Jorge Mário Bergoglio é filho do Concílio Vaticano II. Ele foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1969, já sob o novo rito. Portanto, ele é um filho da apostasia. Ele é um filho do pecado maior contra Deus, que é essa apostasia. Ele é um filho dessa missa nova. Ele é um filho de Paulo VI, João Paulo II e Bento XVI. O mais sujo de todos, que se aproveitou dessa malfadada teologia da libertação para alcançar níveis de poder e finalmente chegar ao trono de São Pedro. Rezemos e peçamos a Deus proteção contra este homem nefasto e o que ele ainda pode fazer, porque ele não vai parar. Ele é obstinado, ele tem sede de poder, ele é obstinado no pecado. Que Deus tenha misericórdia dessa alma.
Vamos dar sequência a mais uma parte da nossa catequese. Na catequese passada falamos sobre a religião do anticristo. Hoje falaremos um pouco sobre o anticristo. Então, a nossa próxima pergunta: como se manifestará o anticristo? Resposta: o anticristo só poderá ser o resultado de uma heresia cristã, porque o filho da perdição não só se oporá a Cristo, mas será um Cristo ao contrário. Em outras palavras, sua doutrina será uma perversão da doutrina cristã, e não sua negação. Assim sendo, o anticristo se manifestará como filho do Ocidente outrora cristão. E o principal sinal de sua manifestação será a corrupção da caridade. Próxima pergunta: pode nos explicar melhor? Resposta: nos tempos modernos, o principal alvo do demônio tem sido a caridade. Essa é a virtude teologal que permanece mesmo no céu quando as provas dessa vida passam para os eleitos. A corrupção do ótimo é o péssimo. Essa inversão da caridade equivale ou é idêntica à inversão do cristianismo no campo dogmático. Quer dizer, a caridade foi amputada de sua transcendência, de sua relação vertical a Deus e direcionada horizontalmente ao homem. Nada pode identificar melhor a ação do anticristo em nosso tempo do que esta falsificação da mensagem de Nosso Senhor, que faz dessa mesma doutrina um meio para introduzir ou favorecer o pecado. E é dessa falsificação da caridade que emanam todas as perversões que impregnaram a cultura moral do Ocidente, e a partir do Ocidente para o resto do mundo. E isso se deu, sobretudo, através das palavras consignadas pela maçonaria: liberdade, igualdade e fraternidade, que representam em si ideias cristãs nascidas do espírito evangélico, porém profundamente alteradas e deformadas pelo imanentismo da filosofia agnóstica, que é a sua base e sua raiz. Dessa adulteração seguem-se as demais: pacifismo, tolerância, universalismo, comunismo, liberalismo, etc. Essa caridade invertida é o motor e o alimento de toda a perversão moral que se consuma através de sua relação com a própria lei. Próxima pergunta: e qual relação há entre caridade e lei? Resposta: a doutrina de Nosso Senhor estabeleceu uma primazia decisiva do amor sobre a lei, que consolidou toda a ordem moral cristã. Nisto, Nosso Senhor Jesus Cristo não inovou, porque de fato o amor sobrepõe a lei. No entanto, no tempo de sua vinda, a lei havia se desconectado da caridade, convertendo-se em uma casuística e rigorista observação de preceitos legalistas, estabelecidos sobretudo pela seita farisaica. Por esse excessivo e minucioso sistema jurídico, a lei mesma se tornava impedimento para a verdadeira justiça. Por essa razão, Nosso Senhor condenava os fariseus nem sempre pelo que ensinavam, mas porque não praticavam o que ensinavam. A primazia do amor sobre a lei não significa a abolição da lei, mas o verdadeiro sentido da lei, que é a plenitude moral da natureza humana. A lei não pode ser má em si mesma, porque é a guia que orienta o homem à sua perfeição. Porém, deve ser dura e coercitiva. E assim deve ser não porque a lei é má, mas porque o homem o é, ou melhor dizendo, sua natureza está propensa ao mal. Assim nos ensina São Paulo na sua carta aos Romanos. Cito: porque sabemos que a lei é espiritual, porém eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado, porque eu não sei o que faço, pois não faço o que quero, faço o que aborreço. E se faço o que não quero, reconheço que a lei é boa. Mas então não sou eu que o faço, mas o pecado que em mim habita. Fecha a citação. Como se pode depreender destas palavras, a lei deve ser cumprida. Se seu cumprimento se tem feito impossível, a culpa não é da lei, mas do homem que se inclina ao mal desde o pecado original. Porém, o que o homem não pode pela sua própria natureza decaída, o pode por amor, como ensina o Evangelho. Cito: aquele que ama cumpre toda a lei. Ou ainda, o amor é a plenitude da lei. Próxima pergunta: poderia nos explicar de que amor o apóstolo está falando, já que não está claro para o mundo atual o que é o amor? Resposta: de modo algum está o apóstolo se referindo ao amor dos amores humanos, aquele que tem a si mesmo por fim.
aquele que, por ser todo ele voltado para o próprio homem, se afasta de sua fonte, e como um rio desviado, não corre em direção à grandeza do mar, mas ruma para um deserto. O Evangelho se refere, quando afirma a supremacia do amor sobre a lei, ao amor divino, que é o amor de Deus. E o amor de Deus tem dois sentidos. Primeiro, tem a Deus como objeto próprio, e segundo, procede de Deus. Esse é o amor infundido em nós pelo Espírito Santo, por isso não pertence à natureza. É um dom sobrenatural e gratuito que o homem não pode extrair de si mesmo. Apenas pedir e, uma vez recebido, colaborar com seu fluxo. Este é o amor que a Igreja, para não induzir a confusões de algum amor humano, sempre chamou caridade. Só este amor pode sobrepor-se à lei, porque é o amor que cumpre toda a lei, pois que é o amor a Deus, o autor da lei. Próxima pergunta. Como se deu essa corrupção da caridade? Resposta. Essa corrupção é a causa da perversão da própria alma ocidental, que antes era cristã, porque da afirmação de sua primazia sobre a lei passou-se, na modernidade, à oposição à própria lei. Porém, a caridade é um dom recebido do alto. A justiça legal, por outro lado, se consuma por um árduo trabalho humano, um trabalho no qual o homem vai adaptando-se muito gradativamente, habituando sua vontade ao cumprimento e aos ditames da lei. Porque tal é a justiça, virtude que impera dentre as demais virtudes cardeais, fortaleza, temperança, prudência. E quem a possui se torna justo, se justifica. A caridade é também virtude imperiosa, porque todas as demais virtudes devem segui-la, e toda a justiça natural, isto é, todas as leis humanas, devem submeter-se a esse amor a Deus, e é por esse amor que se cumpre sua justiça e o justo se faz santo. A caridade imanentizada e amor separado de sua orientação primeira a Deus, o supremo legislador, e rebaixado horizontalmente até os homens, se converteu em um pretexto para a violação dos mandamentos de Deus e de toda a ordem legal deles emanada. Tal foi o amor do homem pelo próprio homem, que essa inversão da caridade penetrou o seio da própria Igreja Católica, desguarnecida de suas defesas magisteriais durante o Concílio Vaticano II. Falsificando assim o amor de Deus pelo que se chamou fraternalismo, filantropia e, em seus efeitos morais, tolerância. Por isso, o anticristo só poderá advir do âmbito daquilo que um dia foi cristão, porque não se trata de uma oposição à caridade, mas de uma falsificação da mesma. Próxima pergunta. Qual será a consequência disso? Resposta. A perversidade dessa doutrina é que ela se utiliza do próprio Cristo para ir contra sua lei. A mensagem evangélica de caridade se converteu em ocasião de total destruição do ethos humano e permissivismo integral. E assim faz-se do próprio Cristo ocasião de pecado. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza em mim, disse Jesus. O que se deu pelo Concílio Vaticano II foi apropriar-se da doutrina do Divino Salvador para induzir ao pecado, como claramente podemos ver nos dias atuais. São Judas, em sua carta, adverte sobre aqueles que dissimuladamente se introduzem e convertem em lascívia a graça de nosso Senhor, são desonra de nossos ágapes. E mesmo assim, a perversão da caridade, que conduz ao desprezo dos mandamentos legais sob a capa de um amor horizontalista, não é inteiramente nova na história do cristianismo, porém, sem chegar, obviamente, aos extremos que hoje vemos disseminar-se pela própria hierarquia católica. E essa perversão é a causa de uma das primeiras heresias, a heresia dos nicolaístas, também chamados antinomistas, ou seja, a heresia dos opositores da lei. E essa oposição se deu
como a de hoje, por uma enviesada interpretação da primazia da caridade sobre a lei, o que justificava a libertinagem. Por isso, São Paulo advertia: irmãos, fostes chamados para a liberdade, porém, cuidado em fazer da liberdade pretexto para servir à carne. Por isso é sintomático que essa heresia dos nicolaístas, um desvio da moral cristã, já no início da própria Igreja, retorne no fim dos tempos, como sinal da ação do anticristo. E é também a única heresia referida por São João no livro do Apocalipse, na carta dirigida à primeira igreja, a de Éfeso. O nicolaísmo, o antinomismo, representa o tipo ou figura do que vemos amadurecido ou mais podre nos dias de hoje. Próxima pergunta. E como é esse nicolaísmo nos dias atuais? Resposta: sem dúvida, ele é muito mais grave que o antigo, porque o antigo, podia ser denominado antinomismo, enquanto de hoje pode ser denominado de anomismo, já que não se expressa como um desafio à lei ou como oposição à lei, porque hoje a lei praticamente desapareceu ou tende a desaparecer. E, ainda, no passado, os nicolaístas foram combatidos pelo magistério da Igreja, ao passo que hoje há um desvio de magistério que os acompanha e os favorece. A tremenda queda moral do homem ocidental não seria possível em uma civilização pagã que não pudera conhecer a mensagem de Cristo, porque nenhuma civilização daria primazia ao amor sobre a lei. Isso só seria possível no âmbito cristão. E é por essa razão que o filho da perdição surgirá de um catolicismo falsificado. São Paulo advertiu em sua segunda carta aos Tessalonicenses: é preciso que antes venha a apostasia, para só então se manifestar o filho da perdição. O anticristo, portanto, será filho de um reflexo invertido da caridade cristã, consumado por uma hierarquia apóstata através de um concílio ecumênico pastoral e não dogmático. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.